Ficar o tempo todo nas redes sociais não credencia ninguém a usar bem a tecnologia no trabalho. Antes de eu ler isso aqui, eu gostaria de dizer que, obviamente que depende, mas eu, por exemplo, eu fui trabalhar com mídias sociais porque eu era apaixonada por mídias sociais. E de tanto usar, eu quis me especializar para trabalhar com aquilo. Então, assim, não sei se eu concordo tanto com isso aqui, porque muitas vezes uma pessoa que usa, que é hard user aí de redes sociais, ela sabe o que está de trending, ela sabe o que está pegando ali, o que funciona melhor, por exemplo, em termos de vídeos no TikTok e tal, sabe? E aí eu acho que pode ser interessante, sim, na verdade. Paulo Silvestre. Aqui e ali tenho visto reportagens e artigos com autores surpresos e até tripudiando sobre o fato de a geração Z, que nasceu com o celular na mão, enfrentar dificuldades no mundo do trabalho por não conseguir usar ferramentas profissionais antigas como o PC. Isso pode parecer muito estranho para membros das gerações X e Y que dominam esses recursos, mas precisamos colocar as coisas em perspectiva. Podemos aprender algumas coisas desse choque de gerações tecnológico. Antes de criticar alguém por não saber o que lhe parece óbvio, veja se você mesmo não sofre com algo que o outro domina com incrível naturalidade. A mesma geração Z que apanha do Excel faz coisas com seus smartphones que os tiozões nem sabem que existem. Além disso, passar o dia nas redes sociais não garante que a pessoa consiga migrar seu conhecimento digital do entretenimento para o trabalho. Como acontece com todo mundo, há uma curva de aprendizado a ser vencida nisso. Nesse momento, todos nós, dos mais velhos aos mais novos, estamos diante de uma nascente avalanche no mundo do trabalho, patrocinada pela inteligência artificial. Todos estamos tateando essa incrível novidade, entendendo o que podemos fazer com ela e nos esquivando de eventuais armadilhas. Bem escrito o texto, né? Adoro ler texto bem escrito. Eu tenho uma visão privilegiada disso como professor, uma carreira que deve ser profundamente modificada pela inteligência artificial, o que está movimentando os colegas. Eu vejo também alunos se apropriando desse recurso como podem. E, ao mesmo tempo, identifico pessoas dos dois grupos resistindo bravamente à mudança por medo do desconhecido. O mercado da educação é bastante conservador na adoção de tecnologias. Há incontáveis piadas internas sobre isso, é verdade mesmo. Mas o mundo empurra os professores para a sua transformação digital, a exemplo do que acontece com todas as carreiras. A pandemia de Covid-19 escancarou o drama. As escolas foram praticamente os primeiros estabelecimentos a fecharem e os últimos a reabrirem. Isso causou enorme prejuízo aos estudantes, não apenas pela perda de importantes janelas cognitivas, especialmente os mais jovens, mas também porque muitos docentes foram forçados a dar aula à distância sem preparo ou conhecimento para isso. E nada foi culpa deles. Muitos dos que se sentiam à vontade com seus celulares e seu Instagram nunca tinham dado ou mesmo assistido uma aula nessa modalidade. Não foram treinados, não tinha material, deram seus pulos diante do enorme desafio de continuar educando em condições tão adversas. Observa a entrada tímida da tecnologia na sala de aula há 17 anos, quando desenvolvia soluções digitais para a educação. Mesmo colegas jovens e acostumados com o meio resistiam à sua adoção. Era interessante notar que muitos deles entendiam as plataformas e viam valor nos sistemas. A resistência não se devia, portanto, à tecnologia em si, e sim a não saberem como a usar em suas aulas. Eles são pagos para dar aulas e não testar sistemas. Concluí que eu não poderia me resumir a mostrar as qualidades do produto. Eu precisava antes entender as necessidades e acolher os receios daqueles professores. Devia mostrar que os sistemas eram aliados de produtividade sob o controle do ser humano e que eles não propunham de forma alguma substituir o profissional. Agora é a vez da inteligência artificial invadir as salas de aula, os escritórios, as fábricas, as lojas e tudo mais. Seus desenvolvedores precisam respeitar a individualidade dos profissionais e aprender como combinar a intuição e as habilidades inatas deles com o que a inteligência artificial lhes proporciona. Afinal, o melhor uso da inteligência artificial não se dá ao substituir pessoas em seus postos de trabalho, e sim ao permitir que elas produzam mais e melhor. Todas as gerações estão juntas nessa mudança de paradigma, e não adianta ser um rato de internet, pois quem tem mais se beneficiado da inteligência artificial são aqueles capazes de usar seu conhecimento profissional e a sua humanidade para interagir criativamente com a máquina. Ao invés de apontar dedos, é hora de todos darem as mãos e encontrarem os melhores caminhos juntos. Texto bem escrito, obviamente é um professor, então isso faz diferença. Eu acho que faltou uma visão crítica nesse ponto aqui, né? Não é hora de apontar os dedos, no sentido de que a gente precisa, sim, ter essa visão crítica sobre o uso das informações pelas big techs,
né, o controle do poder. Então, acho que sim, e não é questão de apontar o dedo, mas não é também dar a mão, né, minha gente? Então, acho que tem questões, sim, que precisam ser levantadas, mas eu gostei de todos os pontos que ele colocou. Agora, para mim, mais uma vez, assim, me incomoda um pouco ler uma reportagem, uma matéria, uma coluna, que tem um título e aí no texto não se desenrola exatamente o que está no título, né? Mas entendi o ponto, obviamente, né? Então ele fala essa coisa, ficar o tempo todo nas redes sociais não credencia ninguém a usar bem a tecnologia no trabalho. Ele está se referindo, então, aos professores que podem usar as redes sociais para sua vida pessoal, mas quando tiveram que usar ali para dar aulas, tudo foi muito difícil porque eles não sabiam fazer isso. E eles são pagos para dar aulas e não para testar sistemas. Então, é um texto que traz uma reflexão, achei bem escrito, né? Mas eu também acho que ele está um pouco alienado das questões aí das big techs que são fundamentais quando a gente fala sobre tecnologia e inteligência artificial, tá? Então, só esse adendo que eu faria nessa coluna, realmente, desse professor aqui, tá? Mas gostei de ler, é bom ler um texto bom. Mesmo que a gente não concorde com ele inteiro, só de ser um bom texto é legal.